Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa 10 Minutos com a Política. Para esta noite, temos como convidado Ismael Nyakuque, ele que é porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique. Nos próximos 10 minutos, iremos analisar em que estágio político o MDM se encontra e quais são as estratégias que este partido conta usar para fazer face aos embates eleitorais de 9 de outubro de 2024. Vem conosco nesta aventura pela política nacional. Até já. Uma vez mais, boa noite. Sejam todos bem-vindos a estes 10 minutos com a política. Conforme eu referi no início, o nosso convidado para esta noite é Ismael Nyakuque, ele que é porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique. Obrigado, Ismael, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. A primeira questão que eu quero lhe colocar é, olhando para aquilo que é o processo eleitoral deste ano, é quase certo que o MDM vai concorrer às eleições legislativas, às assembleias provinciais e ter um candidato presidencial. Mas olhando para o panorama, quem diz que o MDM é provavelmente o parente pobre da Liga dos Grandes. Concorda com essa ideia? Não, claro que não. O MDM é um partido com história. É um partido que vem pelo terceiro mandato consecutivo a estar entre os três partidos mais votados. Portanto, vir dizer que o MDM não está nesta Liga dos Campeões é quase que falacioso. E neste momento o partido está engajado, está comprometido no sentido de ir para este embate político e concorrer em igualdade com os outros. Repara que nós, a esta altura, temos a nossa máquina já a funcionar em pleno, temos o nosso manifesto. Mas o vosso candidato presidencial não é visto a circular pelo país em pré-campanha. A que se deve isto? É uma estratégia política? Cada organização política tem a sua estratégia e o MDM não é diferente dos outros. E é preciso compreender que o MDM vive dos poucos recursos que os membros do partido contribuem e também vive dos valores quase que insignificantes que recebe da Assembleia da República. Portanto, é preciso racionalizar, é preciso usar de forma consciente estes recursos e, portanto, não temos esta capacidade política, capacidade financeira, digo, de ombrear com os outros face aos custos altos de deslocações e logística da pré-campanha. Mas já que é, por exemplo, uma questão, olhando para os vossos candidatos, a maior contratação, digamos assim, do MDM para este processo eleitoral é Fátima Mbir. Mas há fontes, há vozes que dizem que isto está a criar algum problema de insatisfação, por exemplo, na província de Maputo, né? Em relação a algumas pessoas que acham que não faz sentido a mesma pessoa ser candidata a governador, ser cabeça de lista. Como é que estão a gerir essa questão? Não, eu acho que é normal, é uma questão normal, é uma questão que deriva da abertura de expressão dentro da organização, as pessoas contribuem, criticam e tudo isto é tratado para melhorar o partido. Portanto, não há aqui nenhum problema. Não há crise interna com relação a essas contratações? Sim. Aliás, se for a ver, é normal que isto aconteça. Já aconteceu no passado com o Dr. Ruana, também foi candidato para a autarquia, depois foi número 1, aconteceu. E, portanto, é uma questão natural. Agora, é impossível, dentro de uma organização grande como o MDM, satisfazer a todos os membros. E é normal esta questão de alguns ficarem contentes ou descontentes em relação às decisões da Comissão Política e da liderança do partido. Portanto, nós não vemos isso com preocupação, até vemos isso como um catalisador. Portanto, a Fátima até apresentou-se já e vão seguir-se outras apresentações ao longo deste fim de semana e do outro, Beira, Nampula, Gaza, Inhambane. Portanto, esta é a dinâmica que o partido está a seguir. Mas excluindo a Fátima, não vimos uma outra figura de peso, digamos assim, a ser apresentada pelo... Mostra que isso não vem dar aso àquelas ideias de que, de fato, o MDM perdeu aquele brilho que tinha no tempo do David Simão. Não. Ou seja, deixou de ser atrativo. Nós temos candidatos de peso, temos o candidato de Sofala, que foi secretário-geral, dirigiu o partido
quando do falecimento do saudoso presidente, que é uma pessoa com muita experiência, uma pessoa carismática em sua fala. É só ver que até foram manifestações dos membros a pedir que ele se candidatasse, porque em algum momento ele não queria. Mas há uma ideia de que com o MDM tirando a beira não há mais nada. Eu acho que são relações, são avaliações que as pessoas vão fazendo ao longo do percurso, mas é preciso compreender que o partido está ainda em crescimento, o partido tem 15 anos e essas dinâmicas, aquilo que aconteceu no passado, aquilo que está a acontecer hoje, criam estas dinâmicas. Mas o partido está focado em crescer e pensamos nós que com a estratégia que estamos a usar, nós vamos crescer este ano, vamos crescer E a CAD, significativamente. nós estamos assustados com o fenômeno CAD. Podemos saber de um fenômeno, mas temos o Venâncio Mongar, não podemos negar os números que ele teve ao longo nas últimas eleições, a franja de membros que ele congrega. Isto não pode pôr em causa, digamos assim, aquilo que são as ambições do MDM até levar com que desapareça da Assembleia? Não, porque a MDM tem uma base de apoio política muito forte, sobretudo nos grandes centros urbanos, e esta base de apoio que nós temos não tem nada a ver com Venâncio Mondlane. Se reparar, e é indiscutível a questão do Venâncio. O Venâncio é o político do momento, não pode haver dúvidas em relação a isto, mas o MDM consolidou o seu eleitorado. O Venâncio eventualmente vai disputar algum eleitorado com a Renamo, não necessariamente com o MDM. Portanto, nós não estamos com medo de Venâncio, nós temos o nosso eleitorado, temos o nosso foco, temos aquilo que é o nosso manifesto que nós vamos fazer para os cidadãos, caso o MDM Mas há uma questão que eu queria que também não... portanto... Há uma questão que não hesito colocar. Em Nampula temos uma situação em que o porta-voz da vossa bancada, que é o Fernando Bismarck, que é o deputado, é número 2 nas listas. Uma lista liderada pela secretária-geral. Mas do ponto de vista de visibilidade, quer-me parecer que o Bismarck, por ser deputado, tem maior visibilidade. Isto não cria um problema do ponto de vista o próprio Bismarck sentir-se diminuído pelo partido? Não. Da mesma forma que existem outras listas que estão encabeçadas por membros que, em teoria, têm menos visibilidade que os outros. Mas estamos a falar do porta-voz do partido portanto, na Assembleia. Está bem, mas tem um porta-voz do partido na Assembleia, tem um porta-voz do partido a nível nacional, que não estão na liderança das listas. E isto não dilui. Aqui a questão que é preciso ser entendida é que há uma estratégia da Comissão Política e é preciso entender que a secretária-geral é basicamente o número 2 do partido, e não se pode avaliar nesses termos. Foi nessa perspectiva. Como estamos a avaliar. A secretária-geral faz o seu papel, faz o seu trabalho político, tem muita simpatia, não só nas bases internas do partido, mas também na própria província de Nampula, e, portanto, não vemos isto como um problema. São 2 pessoas que foram indicadas pela Comissão Política, segundo o nosso regulamento do Conselho Nacional, e daí que vão trabalhar em conjunto para podermos conseguir ter um maior número de assentos possíveis em Nampula. Há uma outra questão que Lutero Simango apareceu esta semana numa iniciativa da Universidade Politécnica, dos chamados debates presidenciais, e quer-me parecer que não entusiasmou muito. Partilham dessa ideia, quer dizer, falta ali alguma coisa, carisma. Estão à vontade com este candidato para disputar eleições presidenciais? Sim, nós estamos à vontade. É preciso compreender que esta é a primeira vez... Mas qual a avaliação que faz? É verdade que tem conflito de interesse, mas qual é a avaliação que faz em relação à prestação de Lutero Simango neste... Eu faço uma avaliação positiva. Primeiro porque é a primeira vez que um candidato presidencial entrega o peito às balas, aceita um desafio destes e ele aceitou, fê-lo com propriedade, apresentou os seus pontos. E é isto que nós temos que discutir. Até que ponto é que as propostas do candidato do MDM, o engenheiro Lutero Simango, vão satisfazer... O Ismael, contabilista de formação, é auditor. Uma das propostas que Lutero traz é a questão de baixar o IVA para 14%. Existe algum documentos que suportam essa ideia ou é um conjunto de proclamações? Não, há várias teses econômicas e financeiras que mostram que a diminuição do imposto leva a maior contribuição, ou seja, ao alargamento da base tributária, e por aí é um crescimento. Mas no caso vertente desta medida, existe um documento que suporta? Nós fizemos avaliações, estudos, usamos o direito comparado, no caso da África do Sul. Todos os países usaram a mesma estratégia. Mas do ponto de vista de números, temos isso aí? Não, a questão dos números era preciso avaliar com profundidade, porque é preciso compreender que na República de Moçambique muita informação ainda é confidencial. Como deve imaginar, não temos os dados da autoridade tributária para perceber de concreto
qual efetivamente é a base tributária, mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de teoria econômica, é assim que se faz, é assim que todo mundo fez e resultou. Resultou na África do Sul, resultou em Angola, está a resultar em vários países e em Moçambique nós temos fé que vai resultar, porque objetivamente, ao diminuir os impostos, cria-se a maior competição, abre-se mais espaço para as organizações, sobretudo as pequenas e médias empresas, terem maior cash flow e a partir daí aumenta-se o emprego e a empregabilidade e, obviamente, acha que é só o IVA? Mas o Ismael, como contabilista, acha que é só anunciar que vou baixar o IVA em 14%, que esse milagre econômico que está aqui a anunciar acontece? Não necessariamente. Agora, é preciso estar diante da máquina para perceber depois quais são os efeitos reais desta política. Da mesma forma que nós estamos a dizer que vamos retirar, por exemplo, o IVA da educação e da saúde. O que é que o governo da Frelimo fez? Diminuiu o IVA em 1%, de 17 para 16, e aumentou, ou seja, introduziu o IVA na saúde e na educação, ou seja, fez aqui um sistema de compensação. Objetivamente, não houve nada. Então, a vossa ideia é nesses setores sociais? A nossa ideia é, de facto, diminuir os custos nos setores sociais, porque só assim é que as famílias poderão ter diminuição dos seus custos de vida e aumento da sua capacidade de compra, e aí sim, tendo maior capacidade de compra, aumenta o consumo, aumenta o rendimento do país. E olhando para a cidade de Maputo, que é o maior, se calhar uma última questão, a minha produção já está a pressionar por um tempo, olhando para a cidade de Maputo, que é o maior palco político, temos 10 mandatos, o MDM aposta, desta vez, para a sua presidente da Liga Nacional, mas é aqui onde está também o Venâncio, é aqui onde está a Frelimo, é aqui onde está também a Renamo. Acham que a Judite tem capacidade de, taco a taco, conseguir eleger o mandato para o MDM? Bom, eu não sou membro da Comissão Política, a Comissão Política decidiu... Quais são os critérios que a Comissão Política usa? Eu não participei da reunião, a Comissão Política entendeu que devia ser a presidente da Liga Nacional e todos nós temos a esperança de que ela saberá conduzir o partido a, obviamente, ganhar a cidade de Maputo. É difícil, é complicado, são poucos mandatos, mas é difícil para todos. E, portanto, todos vamos conscientes de que vai ser um combate político duro, mas o nosso objetivo é ter o maior número de mandatos possíveis. Ismael, muito obrigado pela sua presença neste programa. Então, ficaram aqui as declarações de Ismael Nhacuco, ele que é o porta-voz nacional do Movimento Democrático de Moçambique, partido este que concorre, pelo menos é candidato, que submeteu lá os processos na CNE, tanto a nível das Assembleias Provinciais como para a Assembleia da República, e neste momento tem representação parlamentar, mas paira no ar essas ameaças em torno dos novos players políticos que querem apresentarem-se também às eleições. E Lutero Simango, apesar de ter uma longa carreira política, pela primeira vez apresenta-se como candidato à presidência da República. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima terça-feira com mais 10 minutos com a política. Boa noite, até a próxima.